Seja muito bem-vindo ao nosso canal In Residence. Aqui a gente vai discutir estratégias para ajudar você nessa trajetória para conquistar o seu reconhecimento profissional e aumentar o seu faturamento em até 100%. Tudo isso para que a gente possa viver de arquitetura, certo? Eu sou Suiene Aracaki. E eu sou Igor Campos. Juntos e acompanhados de mais outras pessoas, nós somos o In Residence. E hoje a gente vai falar sobre um tema super interessante, estratégico eu diria, que é networking, um caminho para você conquistar novos clientes. E o que é networking, Igor? Mas antes de entrar no assunto, eu queria fazer um pedido para a turma que está acompanhando a gente. Na verdade, a gente está testando esse formato, é um formato que a gente está tentando ser um pouco mais livre para poder, de fato, fazer um bate-papo e de alguma maneira compartilhar um pouco dessas experiências que a gente tem nesse assunto específico e em vários outros que virão. Então, se você puder, de alguma maneira, dar um feedback pra gente, dizer se vocês gostaram, se vocês acharam o formato legal, isso vai nos ajudar muito para produzir com um pouco mais de leveza os conteúdos que a gente tem preparado para vocês. É verdade. E se você ainda não conhece o canal, clica lá no sininho, né? Ou seja, para receber os nossos novos vídeos que a gente, posta com uma certa frequência e se inscreve no canal da gente para poder estar com a gente. E olha, gente, o formato é novo, mas o roteiro continua existindo. Bom, então, voltando ao nosso tema de hoje, o que vem a ser networking? Networking, que é aquela palavra maravilhosa do inglês, né? Na verdade, se a gente fizer uma tradução literal, é trabalhando na rede, né? E o que é? Na verdade, quando a gente solta esse conceito, fala sobre networking, a gente de pronto já acaba associando as nossas relações profissionais, né? Ou seja, a nossa rede de contatos que a gente estabelece para criar um relacionamento profissional e, evidentemente, a partir daí, ter novas oportunidades de trabalho, novas perspectivas, ou seja, para se conquistar, novos projetos, né? E a gente sempre gosta de associar, e daí realmente o título desse nosso bate-papo, networking, ou seja, uma perspectiva real para você captar novos clientes. A gente acredita muito nisso. Só que tem um equívoco também que normalmente as pessoas consideram networking exclusivamente esse relacionamento profissional. E, na verdade, não é só isso, né? Todas as nossas relações de amizade, as relações sociais e que, de alguma maneira, lá na frente também nos abrem novas perspectivas, fazem parte do que a gente chama de networking, né? Dessa relação de convívio, no caso. E eu vejo que, às vezes, muitas pessoas levam esse relacionamento ou esse comportamento de networking com um olhar um pouco negativo, né? Como se fosse simplesmente uma rede de interesses, né? E não é bem assim, né? A gente sabe que eu particularmente gosto de fazer uma associação ao networking com uma rede de pescaria, né? Onde cada um de nós é um nó dessa rede e cada vez que a gente mexe nesse nó, a gente impacta toda a rede de contatos que a gente tem. Eu acho a analogia perfeita. E o que é muito legal, que a gente também tem que ficar atento, não é só necessariamente ou exclusivamente, ou seja, um trabalho na tua rede de contatos do ponto de vista profissional. Mas sim pessoal, né? Então você pode também ter um relacionamento bacana, social, pessoal, com diversas pessoas que também, de alguma maneira, vai te proporcionar algum retorno, do ponto de vista profissional, né? Então, isso sempre acontece. Quais seriam os princípios que regem essa rede de relacionamentos, né? No meu entendimento, acho que é o princípio de integridade, né? Ou seja, o princípio moral, ético, de integridade, de um bom relacionamento. Na verdade, eu acho que tem assim um certo... talvez tem pessoas que têm um entendimento que, na verdade, essa rede de contatos, esse ato de você trabalhar na rede de contatos, ele é, digamos, um pouco mal visto porque é baseado numa relação de interesse. Existe sempre essa abordagem, né? Mas, no meu entendimento, eu acho que isso é um equívoco por completo, assim, porque, na verdade... na medida em que você se relaciona, né, e o ser humano precisa se relacionar,
é inevitável, né, que a gente se relacione com pessoas, com profissionais da mesma área, com pessoas de áreas completamente distintas, o que é muito interessante. Mas esse relacionamento, quando a gente cria isso, o legal é que a gente faça de tal forma que esses princípios que a Sui comentou, de integridade, de princípio ético-moral, etc., de alguma maneira conduza realmente esses relacionamentos, né? E na medida que isso acontece, isso vai acabar criando, ou seja, um benefício para ambas as partes, para todos os envolvidos. Vai além do relacionamento profissional, é um laço. Exatamente. Acho que o teu exemplo é fantástico, né, da rede. Então você cria, realmente estabelece, e eu acho que ainda é mais rico aí do exemplo que você deu, porque a rede, ela tem que ser trabalhada com cuidado e com delicadeza. Se você faz algum movimento brusco, você vai criar um problema seríssimo, né, na rede, não só quebrar, mas embolar por completo e vai virar uma relação complicada. Então eu acho que esses princípios é o que devem realmente estabelecer os teus relacionamentos, e na medida em que você percebe que alguma relação não esteja baseado nessa condição, eu acho que é o momento de você tomar uma decisão de partir para outras, né? Talvez, né, o lado pejorativo, né, a visão ruim que se tenha do interesse é porque talvez esteja se vendo o interesse como uma coisa ruim. Mas se a gente pensar, até Lenine falou disso de uma forma poética muito linda, né, que quando eu olhar para o lado, quero estar sentado, quero estar cercado só de quem me interessa. E não é um interesse ruim, né? É um interesse genuíno, né? De quem se preocupa, de quem zela, né? Eu acho que o interesse pelo interesse não move nada, e não, né, sustenta qualquer tipo de relação, né? Então eu acho que é essa que é, digamos, o alerta que precisa estar de fato conduzindo essas relações todas. E na verdade, o networking é uma palavra nova, mas que se pratica desde sempre, que o mundo né? É mundo, né? Até aquela famosa frase, né? Diga quem és com... Diga como Diga com quem andas, que eu te direi quem és. Ou então, né? Você é a média das 5 pessoas com as quais você mais convive. A gente tem ali, ó, imagina a rede de contato mais interessante que estabeleceu entre Jesus Cristo e os apóstolos. Não é? Não, tá doido. Isso aí realmente é uma coisa... E que teve uma amplitude fenomenal, né? Então, enfim, né? Isso aí... Desde sempre, né, gente? Networking desde sempre e vai ser sempre assim. É como eu falei, a palavra pode parecer nova, mas não tem nada de novo, nem nada de novidade nisso, né? E falando de histórias, assim, né? Em que momento que você começa a construir a sua rede de contatos, o seu networking? Cara, eu acho que, na verdade, talvez isso tem que começar lá da faculdade, né? Assim, talvez desde sempre, né? Desde que você começa a se entender por gente, você tem que começar a construir essa relação. Mas do ponto de vista profissional, eu acho que é lá na faculdade que isso começa. Mas antes disso, acho que tem um exemplo muito legal que me veio agora na cabeça, que é assim, ó, para a gente citar bons exemplos de relacionamento profissional e que foram, de alguma maneira, bem-sucedidos e promissores, né? Tem um projeto que eu acho fantástico, que provavelmente todos vocês conheçam já, que é o projeto lá do Centro Georges Pompidou, né? Que foi em Paris, que é um projeto da década de 70, foi um concurso internacional. E ali, cara, acho que houve uma convergência do universo para fazer com que as coisas acontecessem da melhor maneira possível, né? Então você tinha dois arquitetos que eram praticamente desconhecidos, que era o Richard Rodgers e o Renzo Piano, que na verdade foram convidados, se não me falha a memória eu tenho falhado com uma certa frequência, para vocês confirmem, mas existia uma empresa, né, que era responsável pelos projetos complementares de engenharia, etc., que tinha interesse de participar também desse concurso e chamou esses 2 arquitetos para trabalhar junto. Acho que era o Peter Rice, que era o engenheiro que coordenava toda a estrutura da Arup. Então eles começaram a trabalhar para poder, de fato, participar desse concurso. Então, e acho que eles nem se conheciam, assim, não tinham proximidade, né? E eles eram completamente desconhecidos, né? Na década de 70 eles tinham ali por volta dos 30 e poucos anos. Então você vê a convergência, né, do interesse realmente
dessa empresa Arup, que é uma das melhores empresas hoje no mundo do ponto de vista de desenvolvimento de projeto de todas os temas, etc., com esses arquitetos que eram talentosos. Então houve esse interesse, essa convergência e, de fato, o fruto e o resultado dessa parceria, ou seja, está lá, né, em prédio incrível, 75 foi construído, e a gente tem isso um exemplo muito interessante. E depois o mais bacana, e que essa relação é que eu conheço um pouco mais, entre o Renzo Piano e a Arup, ela se estabeleceu em vários outros projetos, né? Então vocês vejam que realmente foi uma convergência benéfica, promissora e que, enfim, é duradoura, porque está baseada nesses princípios, né? Ou seja, de correção, de entendimento ético-moral, profissional, de benefício de ambas as partes. Do interesse genuíno, né? Exatamente. Então, acho que isso é que é legal. E é isso que acaba, de alguma maneira, contribuindo para a gente ter esses belos resultados aí. E isso, acho que a gente está citando né? Mas se a gente for buscar aí na história, a gente vai ter vários outros exemplos, enfim, muito similares e que, de fato, deixaram um legado extraordinário para a gente. É verdade. Aí, né? E olha, na verdade, o Richard Rogers e o Renzo Piano, eles não se conheciam, não se conheceram na faculdade, não começaram, né? Não. Mas resgatando aqui o nosso ponto de partida, sim, que afinal de contas, no caso deles, não foi na faculdade, mas, como a gente estava falando, talvez esse o primeiro momento para a gente começar esse trabalho de networking, ou pelo menos de ter consciência de que isso pode realmente estabelecer um networking, um embasamento para o seu networking profissional, né? É o momento da faculdade, né? Com certeza. E o que eu acho legal, assim, né? E aí a gente pode até compartilhar um pouco das nossas histórias, né? Que eu acho que elas são ricas nesse sentido. Mas, na época, pelo menos até onde eu me lembro, os interesses que moviam a gente, na verdade, eram interesses outros de construir alguma coisa rica em todos os sentidos, né? Então eu me lembro, por exemplo, que eu estudava na Universidade de Uberaba, que era uma cidade da região do Triângulo Mineiro, que era uma cidade pequena, 200 mil habitantes, etc., e o curso de arquitetura estava iniciando lá, então eu me envolvi muito nesse movimento estudantil, na criação do centro acadêmico, etc. e tudo mais. E a partir do momento em que a gente construiu isso, a gente acabou identificando que existiam outras experiências muito ricas em outras instituições, né? E foi então quando eu vim para Brasília para conversar com o pessoal aí que também tinha experiências muito ricas, foi então quando a gente se conheceu. É verdade. Já tem algum 92. Tempo, por aí. Você está boa de memória, tá vendo? Eu falei que a minha tá falhando. Então a gente começou a construir essas relações, mas tudo em prol do ensino, da arquitetura, de boas experiências, e a gente começou a construir umas relações muito legais, né? E participar da FENEA, né? Sem dúvida, sem dúvida. Não só dos encontros, mas do que está por trás do encontro, né? O que... E na época que a gente participava, eu não sei como é que está agora, pelo que a gente anda escutando, enfim, mudou muito. Que a gente sai da faculdade, sabe, gente? Mas assim, na época foi muito legal, a gente organizava, né, esses encontros todos, tinha participação de grandes arquitetos, né? Entrava em contato com esses arquitetos. Entrava em contato, enfim, eram pessoas que a gente admirava e admira até hoje, né? Então, toda essa relação que você vai construindo, o que é muito legal, a gente se conheceu aqui na Universidade de Brasília, foi junto lá para o primeiro encontro lá, no Enéa Rio, 93, né? Foi. 93, foi até na época da chacina da Candelária, aquela confusão toda. Então a gente foi, participou, né? Eu me lembro que teve uma palestra que foi sensacional do Severiano Mário Porto, que teve lá. Então era muito rico, né? Eram umas relações que a gente foi construindo. Então esse grupo de pessoas, do Ricardo Costa, que era um cara que foi presidente da FENEA, e depois eu fui encontrar ele aqui no CAL. Então são relações que você vai construindo e que de alguma maneira vão enriquecendo a tua formação, vão criando perspectivas e abrindo novos horizontes para você, de fato, ir conquistando mais espaço na profissão, na tua relação. Então, isso é muito rico, né? É uma semente, né? Uma semente que se planta e que, claro, ela não vai brotar logo em seguida, mas ela, em pouco tempo, ela te dá um retorno. Com certeza. Né? Então, acho que é muito legal. Então, começar, do ponto de vista profissional, comece realmente a se estruturar
vejam as perspectivas, né, e as possibilidades que a gente tem lá na faculdade, no início, para a gente começar a construir essa rede de contatos, inclusive até mesmo, né, em trabalhos de grupo e equipe, etc., para você ir identificando afinidades, interesses e que eventualmente lá na frente possam realmente te trazer algum bom retorno nesse sentido. Ou seja, né, na verdade é o networking como um caminho para essa trajetória profissional, né, e no caso do Igor, culminou, né, essa semente foi plantada lá no centro acadêmico, gerou, na verdade, um posto, né, um papel importante, né, no IAB-DF, né? Isso foi muito legal, assim, foi uma experiência muito bacana. Então, na época, né, a gente se formou em 97, né? E aí, em 97, você veja, olha a conspiração do universo, né? Então, eu estava lá em Uberaba, estou indo aqui em Brasília, aí a gente se formou mais ou menos na mesma época, ela trabalhando aqui, e eu vim para Brasília em busca de, né, ou seja, de trabalho, de perspectivas, etc. e tudo mais. E a gente acabou se encontrando no escritório do Sérgio. Então você veja como esse mundo é pequeno, né? A gente acabou de novo se encontrando, trabalhava lá naquelas questões todas lá da universidade e depois a gente foi se encontrar no escritório do Sérgio. E olha que, na verdade, o meu ingresso no escritório do Sérgio foi não foi movimento estudantil. Mas por quê? Porque eu me envolvi com todos os eventos de formação de curso, né, de formatura e tal, e o Sérgio foi convidado para ser o nosso paraninfo, né? Então, eu que tive esse papel de ir, convidá-lo e tudo. Então, o meu relacionamento com o Sérgio começou daí também, né? Dessas articulações de, alguém tem que tomar frente para fazer a formatura. Eu acho muito legal, se vocês observarem nesse bate-papo que a gente está tendo, a gente sempre identifica que, na verdade, você está ali atuando no campo da tua profissão, mas com um objetivo muito bem direcionado. Ali na época você estava trabalhando com essa questão, né, ou seja, da formatura, etc., articulando tudo isso com os colegas, etc. Então, o interesse estava ali. Você não estava trabalhando naquilo com a intenção de obter algum resultado ou algum benefício. Acho que as coisas são espontâneas nesse sentido. Então, acho que isso é que é o rico nessa relação de network que você vai estabelecer. E, na verdade, na medida que você se doa, eu acho que depois a vida te traz o benefício daquilo espontaneamente, né? E aí, resgatando um pouquinho o que você falou, né? Logo quando entrando lá no Sérgio, o Sérgio, extraordinário, uma figura maravilhosa e tal, eu já tinha um pouco essa energia de me envolver com essas questões políticas da profissão, né? Ou seja, e aí eu comecei, na época, quando eu comecei a trabalhar no Sérgio, houve uma perspectiva muito legal e foi, né, ou seja, fruto da generosidade dele de me colocar como coordenador, tem o titular e o outro adjunto, do concurso do Pavilhão do Brasil para Expo 98, Lisboa. E aí, eu tive, cara, pra mim, tava vindo de Uberaba, cheguei em Brasília e eu fui trabalhar com o Elvin do Bugrá, que era um cara que a gente admirava, assim, né? E você imagina, eu tava na época lá, sei lá, com os meus 20 e poucos anos e tal. Não, o Elvin era tipo gênio intocável, pois né, pra gente. Né? Uma relação, porque eu ia pro escritório dele, para estar junto dele, para conhecer, ver o que ele fazia. A gente falava do concurso, mas eu estava no escritório dele, estava vendo os projetos que ele estava fazendo. Era uma aula, né? Era uma aula, exatamente. Então, assim, foi muito rico isso. E aí, na medida em que a gente vai se envolvendo, né, ou seja, com a instituição, com o IAB, etc. e tudo mais, você vai tendo contato, você lembra bem disso. O Sérgio tinha, quando ele foi presidente do IAB, tinha um projeto que eles tinham lá que chamava Memória do Arquiteto. Era incrível, cara, gente. Era surreal, assim. A gente teve o Lelé, os pioneiros da cidade de Brasília, que faziam palestras, Atos Bulcão, como é que é? O Walter, que fez todos os painéis de madeira do Atos do Itamaraty. Então a gente estava envolvido dentro desse universo. A nossa relação profissional
estava realmente estabelecida, ou seja, com esses profissionais, né? E aí a gente tinha o Pessina, tinha o Marcílio, que eram profissionais, ou seja, aqui da nossa cidade, que construíram Brasília, que poucas pessoas conhecem e que a gente admira até hoje, né? A obra dessas pessoas e tal. Então isso pra gente foi muito rico, foi assim um momento muito importante, acho que na consolidação de tudo. E eu acho que o Sérgio Parada, pra gente, ele foi realmente quem permitiu que a gente entrasse nessa nesse rede, universo, né? Com uma facilidade muito grande, né? Mas é claro, o Sérgio teve um papel principal, mas eu tenho certeza que o IAB da sua cidade é capaz de fazer isso por você também. O IAB, não só o IAB, né? O IAB era a entidade, né? Era a entidade com a qual a gente se identificava. Mas você tem várias outras, tem a ABAP, Associação dos Paisagistas, tem a BDI de interior, tem várias associações que de fato têm um interesse. E aí é que está o bacana, né? É você se identificar com, digamos, o propósito daquela associação, os valores e eventualmente entrar para poder compartilhar com esse objetivo. E na medida em que você entra e tem esse objetivo, de fato as coisas fluem, né? E foi o que aconteceu comigo no IAB. Eu tive contato com todas essas pessoas, com o Haroldo Pinheiro, que depois se tornou, né, o nosso presidente do conselho. Ele foi presidente do IAB, presidente do IAB Nacional, e depois do CAL BR e tal. E ele, Gilson, que são profissionais aqui da região, né? Enfim, o Paulo Henrique. Então, a gente estava dentro desse universo. E depois, num determinado momento, eu acabei me tornando também presidente do IAB, né? E que para mim foi muito rico, né? Você começa a ampliar, inclusive, essas perspectivas, o entendimento de como funciona a cidade, quais são os mecanismos que estão envolvidos, dentro, inclusive, do próprio governo. Então... Olha como as coisas são interessantes. Quando o Igor se tornou presidente do IAB, ele me chamou para fazer parte, né, da equipe lá, né, do IAB. Só que foi um momento super difícil para mim, porque eu tinha recém tido meus filhos gêmeos. Então, assim, olha só, o que você precisa? Ele, olha, nesse momento eu preciso do seu nome na chapa. Falei, pode pôr. Mas para você ver que, na verdade, é um relacionamento, exatamente, né? Então, é o relacionamento que a gente tem, de confiança, que faz com que a gente vá sempre levando o outro junto. Exato. E tal, né? Então, acho que isso foi muito legal, assim. E fora a questão acadêmica, né? Fora o lado acadêmico da nossa rede dentro da academia. E que, cara, de novo, tem umas coisas que são importantes a gente reforçar, né? Primeiro, o teu interesse de trabalhar para algum propósito sem um interesse de conseguir algum benefício nesse sentido, né? Então, quando você tem realmente essa disposição, eu acho que ela é percebida pelas pessoas com as quais você se relaciona. E aí, de novo, houve uma oportunidade para eu dar aula lá no CEUB, né, por indicação de um colega nosso, do Sérgio, inclusive, e aí eu fui dar aula no CEUB, né, ou seja, eu entrei para o universo acadêmico. Já tem 20 anos que eu estou lá. E aí a gente foi construindo um outro relacionamento. Então tem o relacionamento profissional, do mercado, da atuação no mercado, e o relacionamento da instituição de ensino, que também é um outro universo, que tem objetivos distintos, etc. e tudo mais, e que é muito rico também, né? Ou seja, você enriquece muito, você cresce muito dentro também dessa estrutura. E aí a gente foi trabalhando nessas duas vertentes, assim, né? E inclusive eu te chamei para trabalhar lá. Pouco tempo depois que você entrou. Chamei o Ailton também. Gente, vocês estão vendo, né? Que assim, olha, você é realmente o resultado das 5 pessoas mais próximas de você. Então, como a gente está junto desde 92, onde um vai, o outro também vai, sabe? Um pula no buraco, o outro pula também. E assim, o que pula primeiro fala, ó, pode vir, a gente fecha o olho e vai, sabe? É bem assim. Bom, então por que o networking é importante? Como que a gente resumiria a importância dessa rede de contatos? Eu acho que é fundamental para a gente conseguir construir, ou seja, um relacionamento sólido, um relacionamento baseado, ou seja, em interesses que de fato são autênticos, íntegros e que vão, de alguma maneira, possibilitar, quando você menos esperar, ou seja, oportunidades de trabalho, né? Eu me lembro, por exemplo, quando eu estava no IAB, que a gente estava aqui em Brasília, mas
a gente viajava para outros estados também, né? Ou seja, para poder identificar o que acontecia, etc. E tudo. Mas eu conheci muita gente fora daqui do Distrito Federal. E aí a gente teve, em outros momentos, a possibilidade de trabalhar lá em Santa Catarina, com um colega da gente que a gente admira muito também. Então, as pessoas vão te conhecendo, elas veem a seriedade do teu trabalho e aí você vai criando novas oportunidades. E, na verdade, a gente acaba ampliando a nossa capacidade de atuação, não só em áreas diferentes, mas em localidades diferentes, né? Então, como, por exemplo, a gente tinha escritório, produzia projetos dentro do escritório. Aí a gente pega, sai desse núcleo de escritório e vai para dentro da academia, né? E dentro do escritório sai e vai para atuação como representante de classe. Ou seja, são várias atuações, várias frentes diferentes, né? Várias possibilidades de atuar dentro do nosso mercado com oportunidades de conhecer pessoas, de trabalhos que podem vir, né? E eu acho que isso é uma coisa que talvez em função dessa geração mais conectada tem se perdido um pouco, né? Ou seja, de você estar mais presente nas relações pessoais, de você trabalhar, de estar junto, de... É porque demanda tempo, Demanda né? tempo. E tempo é o nosso maior ativo no mundo atual, né? Mas por que a gente investe tempo e dinheiro, ou tempo ou dinheiro na construção desses relacionamentos? Cara, assim, eu acho que você investe muito do seu tempo, e tempo é dinheiro. A verdade é essa, né? Então, assim, o que acontece? Sobretudo para a turma que está iniciando ou que já tem alguma experiência, né? Ou seja, recém-formado, esses seus 5, quase 10 anos de atuação profissional. Até porque, vamos lá, 10 anos não é nada. Jovem arquiteto, 40, estou até querendo aumentar um pouco, né, esse limite. Então, assim, se você está nesse meio, né, ou seja, nessa fase, nesse momento da sua vida, cara, e está com alguma dificuldade, eu acho que tem algumas coisas importantes de você investir seu tempo, lógico, sem se prejudicar e prejudicar o teu trabalho, mas assumindo um compromisso que de fato você consiga levar adiante. E aí você dedicar um tempo para poder contribuir nesse sentido. E quando você dedica esse tempo, na verdade, mesmo sem ter o dinheiro na época, naquele momento, isso vai lá na frente. É um investimento que você está fazendo, né? É um investimento que você faz e que isso vai dar um retorno em algum momento. Não é aquela coisa do custo e do investimento, né? Não é um custo que você está tendo, na verdade é um investimento que você está fazendo com o recurso que você tem, que é o tempo, porque no começo da carreira você não dispõe de muita grana, né? Então você está investindo em formato de tempo nessa rede de relacionamentos, né? Então, e o maior benefício que isso pode trazer talvez seja a autoridade que a gente vai adquirindo ao longo do tempo, né? Sem dúvida. É claro que não vai ser da noite para o dia, mas... Não. Acho que isso é fundamental, né? Assim, tem até essa questão, né? A construção da autoridade, né? Cara, essa autoridade, você ser considerado uma autoridade, você não é autoridade. A autoridade ela é percebida pelo outro. E como é que ela é percebida pelo outro? Na medida em que você se coloca à disposição, que você está ali disposto a fazer um trabalho, seja ele qual for, mas com seriedade, com compromisso, com correção, seja ele qual for, seja no campo do desenvolvimento do teu projeto, ou junto a uma entidade de classe, ou auxiliando algum colega no desenvolvimento de algum trabalho. Gerando valor. Gerando valor, né? Ou seja, quando você realmente exerce essas atividades e com integridade, sempre no sentido realmente de ajudar, as pessoas passam a perceber você como um profissional, de fato, que tem uma responsabilidade, ou seja, por alguns princípios que são caros a todo mundo. Então, na medida em que isso vai acontecendo, você é percebido pelos colegas, seja da tua área ou por fornecedores que trabalham com você, etc. e tudo mais. E mesmo, ou seja, dentro do teu hall de clientes, você é percebido como uma autoridade na área, pelo trabalho que você acaba desenvolvendo. Bom, e o que acontece quando a gente não dá a devida atenção a essa rede de contatos? Quais são as consequências, né? Cara, eu acho que isso é mais ou menos como um relacionamento, né? Um relacionamento pessoal que você tem, sei lá, marido e mulher e tal, enfim, seja o relacionamento ele qual for, mas na medida em que você, ou seja,
coloca um tempo ali para poder cultivar uma boa relação, etc. e tudo mais, as coisas vão bem. Mas se você não dedica o tempo suficiente, não dá atenção suficiente em qualquer relacionamento, isso tende a esfriar e, de alguma maneira, a romper, ou seja, tudo aquilo que você construiu durante algum tempo. Então, se você não tem essa percepção ou essa sensibilidade de que é uma relação em que você evidentemente dedica e que a outra parte também retribui, se isso não acontece de ambas as partes, a tendência é você deixar isso e abandonar. E é a mesma coisa que acontece com os relacionamentos profissionais, né? A mesma coisa. E relacionamentos de qualquer tipo, tá, gente? Então, o Igor deu um exemplo de marido e mulher, mas é um relacionamento de amizade. De amizade, é um relacionamento profissional, né? Então, qualquer tipo de relacionamento, quando você não investe o seu tempo, né, no zelo, no cuidado, na manutenção daquele laço, realmente ele fica fragilizado, né? E a gente hoje tem voltando um pouco essa questão do tempo, né, desse mundo em alta velocidade que a gente vive e tal, e de muita tecnologia, a gente deve investir mais tempo, o tempo investido de relacionamentos presenciais, ou seja, offline, né, ou em mídias sociais, etc. Tudo mais. Construir o networking presencial ou construir um networking em mídias sociais? Eu acho que são coisas distintas e que eventualmente têm, digamos, objetivos comuns, né? Ou seja, de você realmente ampliar a tua rede de relacionamento. Na verdade, eu acho que você tem que fazer as duas coisas, né? Uma coisa não impede a outra, né? Você realmente... Claro, a gente precisa, em um determinado momento, ter a habilidade de gerir o nosso tempo. Porque ele é curto, né? Porque a gente tem as atividades profissionais, as relações pessoais, etc. E a gente tem que dar atenção para todo mundo. E por mais que você organize o seu tempo, o seu dia não vai ter 25 horas. Não vai ter. Então a gente precisa dosar e realmente se dedicar. Mas nesse caso específico, eu acho que em ambas as frentes. Porque eu particularmente acho, até porque talvez a gente seja de uma outra geração, né? Esse pessoal, o contato, estar junto, conversar, né? Olho por exemplo, olho. A gente... Quando foi? Ontem, anteontem, não sei, nessa semana de carnaval louca aí, a gente foi encontrar com o professor Galbinski, né, com outros colegas lá da faculdade, tal. Então é muito prazeroso e isso, cara, enriquece todo mundo. E de alguma maneira você está trabalhando na tua rede de relacionamentos. Exatamente. Essa que é a verdade. Enfim, independentemente se você está ali, mas você está junto com as pessoas e tal. Então acho que isso é legal. Você precisa fazer, todo mundo precisa ter esse tipo de abordagem. As duas abordagens. As duas abordagens e, é claro, também, quando você está, ou seja, investindo um tempo nessas mídias, etc., com o objetivo de ampliar e de fazer com que seu trabalho seja percebido, né, acho que é importante também você dedicar isso. E eu acho que é importante a gente dizer também o seguinte, né, que no nosso caso, e principalmente talvez porque a maior parte dos projetistas faz uma captação passiva, né, de contratos, ou seja, os nossos contratos eles são fruto normalmente de indicações. É bom que a gente permeie vários lugares diferentes, né, que a gente não fique só no nosso núcleo fechado de arquitetura, né? Então, claro, a gente, né, o Igor comentou que a gente teve agora no feriado de carnaval com o professor Galbinski, né, que já tem mais de 80 anos e é um super arquiteto, cheio de histórias e tal. E é do nosso meio, claro. E foi um prazer enorme estar lá com ele, né? Mas a gente também precisa dar uma passeada em outros meios, porque afinal de contas, a chance de um arquiteto te contratar para fazer o seu projeto não é das maiores, né? Acontece, mas... Isso é muito legal, assim, que você está colocando, né? Por exemplo, você está ali numa reunião de pais da escola. Cara, tem várias pessoas ali que num determinado momento vão precisar de alguma orientação no nosso campo de atuação. Afinal de contas, a gente quer mudar aquele percentual que foi analisado, foi visto, né, pela última pesquisa do CAL, que 85% dos brasileiros constroem sem arquitetos, né? Então a gente quer mudar esse percentual, então vamos contribuir para isso, né? Com certeza. Bom, e o que você acha que as pessoas qual que é o ponto que as pessoas mais erram na construção do networking? No meu entendimento é assim, né? A gente, inclusive dando essas orientações para vocês, talvez vocês venham passar por um desses erros que eu acho que é crasso, assim. Na verdade é você
depois de escutar essas orientações que a gente está dando para vocês aplicarem a energia de vocês para construir essa rede de contatos, realmente com muito entusiasmo e com muito empenho. E aí, na medida em que isso começar a dar algum tipo de retorno, você se preocupar talvez mais com o retorno do que com a própria rede de contatos, né? E quando isso acontece, essas relações vão esfriando. Elas vão esfriando e aí, em um determinado momento, você precisa recomeçar para poder, de fato, reinvestir o seu tempo. Então, é sempre bom você manter, aguar, né? A gente precisa, de alguma maneira, fazer com que a gente esteja semeando isso aí sempre com... Senão, o que acontece, né? Se esses seus relacionamentos, essa sua rede esfria, você vai ter que ter um esforço de novo, né? E a força que você vai ter que imprimir nisso é igual à primeira vez, né? Então, e se você mantém, a tendência é que você não precise fazer um esforço tão grande, é como o lançamento de foguete, né? Então não tem aquele empenho gigantesco todo no dia a dia, né? Depois que você faz a primeira vez, se você conseguir manter, você consegue ter essa rede bem... Não, com certeza. E é mais ou menos também a gente fazer uma analogia com uma pequena planta, né? Ou seja, em que você tem ali que você precisa, de alguma maneira, fazer com que ela exista durante um bom período. Então você tem que estar ali cuidando. Eu não sou, para planta, uma das melhores pessoas para cuidar. Já morreu várias verde aqui. Não, viu, gente? Se alguém quiser me dar um propósito, é de plástico. Aí eu cuido bem, entendeu? Não tem problema. Mas, cara, se você não investir nesses relacionamentos, eles acabam desidratando, não tem como. Bom, como é que a gente pode, então, melhorar o nosso networking? A gente já falou aqui, por exemplo, de entrar em outras rodas de conversa, com outros profissionais de áreas diferentes, né? Como, por exemplo, a reunião de pais da escola dos nossos filhos, né? Mas o que mais que a gente pode fazer para melhorar essa rede? Eu acho que é um pouco nessa linha, pelo menos no meu entendimento. É você ampliar a tua atuação, né? Ou seja, em outras áreas que não exclusivamente aquelas que você realmente já está habituado a ter esse tipo de relacionamento, né? Então, por exemplo, acho que o mais importante, no caso, é você... você é sócio de algum clube, né? Vai lá nesse clube, interage, frequenta o clube, vê as pessoas que estão lá, de alguma maneira, sei lá, o clube de golfe aqui de Brasília que a gente tem, se você gosta de jogar golfe, eu não gosto de jogar golfe, eu sou péssimo para jogar golfe, nunca joguei, mas eu não tenho paciência para ficar jogando golfe. Assim, eu não jogo golfe, mas eu estou fazendo um projeto lá, então assim, por causa de pessoas que eu conheço, então assim... Então, que não são arquitetos, que não são arquitetos. Então, na verdade, é você sair um pouco do universo. Eu acho que você tem que plantar em várias frentes, né? Ou seja, plantar no sentido de estar presente em vários lugares ao mesmo tempo. E acho que identificar também onde é que seu cliente está. Sem dúvida. Né? Qual que é o perfil do cliente que você quer ter, que você quer desenvolver projetos, e onde é que esse cliente está? Onde que ele frequenta? Né? Então, é mais ou menos... Não é você virar um perseguidor, não, né? Mas assim, stalker, né? Não é isso, não. Mas é você identificar onde é que o seu potencial cliente pode estar, né? E começar a frequentar esses lugares, né? Não, com certeza. É uma ótima alternativa, né? Ou seja, de você ampliar a tua rede de contatos aí. Bom, e quais são os efeitos colaterais que a gente tem de uma rede de contatos? No meu entendimento, é o que a gente percebeu, já comentou, né? Ou seja, um dos efeitos colaterais que a gente tem, ou seja, dessa atuação em diversas frentes, né? Seja no campo profissional, no campo social, é de fato você começar a ser percebido pelas pessoas que estão à sua volta como uma autoridade naquele assunto. E na medida em que isso acontece, eu acho que é um efeito bola de neve, né? Você demonstra, ou seja, o teu empenho em resolver os problemas das pessoas, evidentemente no teu campo de atuação, e na medida em que você vai resolvendo, você vai tendo novas indicações e as pessoas percebem você como uma autoridade no teu campo de atuação. Isso é uma bola de neve que vai lhe trazendo algumas outras alternativas e possibilidades de trabalho e novos clientes. Ou seja, né, que é justamente o tema que a gente deu para o vídeo de hoje, né? Então, é um caminho para você conquistar novos clientes. O seu networking é o que pode te trazer novos contratos. Eu acredito muito nisso, né? Eu acho que essa relação que você estabelece
Cara, assim, por exemplo, né, se a gente pegar o exemplo que a gente deu do IAB, né? Eu trabalhei lá no IAB, fiz tudo lá no IAB e já tive a oportunidade de trabalhar com o Paulo em concursos, já tive a oportunidade de trabalhar com o Simon, que é lá de Santa Catarina, para fazer projetos lá. A gente já foi para outros países trabalhar também com outros profissionais e tal. Então, você vai tendo novas perspectivas e possibilidades de trabalho na medida em que você investe na tua relação de contatos. E eu acho muito forte. Eu acho que essa tua rede de contatos é que, de fato, vai te proporcionar, na medida em que você consegue viabilizar os teus trabalhos, a perspectiva de conquistar cada vez mais clientes, ou seja, dentro da tua área de atuação. E na verdade, eu acho que a gente pode dizer que se a gente trabalhar bem a nossa comunicação, né, e vencer, às vezes, um medinho, uma angústia de ir lá falar com alguém, de procurar um profissional que a gente tem como referência, a gente pode ver que a gente vai conseguir bons resultados, né? Então, como é que ficam essas emoções aí? Não, é sempre muito complicado, né? Quando a gente fala, parece fácil, né? Não, vai lá, interage com as pessoas, etc. É muito fácil, bate papo e tal. Mas não é. A gente sabe que não é. Por mais que não pareça, mas eu também tenho meus constrangimentos e os meus receios, assim, né? São emoções que fazem parte do ser humano. Então, por exemplo, eu já tive a oportunidade de estar junto, sentado à mesa com o Paulo Mendes da Rocha. Para mim, aquilo ali, cara, é um evento marcante, né? E com o Souto de Moura, que também esteve aqui na época em que eu estava no CAL, a gente organizou. Então, assim, claro que são arquitetos e pessoas que a gente admira muito. E essa admiração, às vezes, acaba constrangendo um pouco a gente. Cria uma distância, né? Cria uma distância. E o que é mais interessante, que aconteceu com o Sérgio também, é que ela não existe. Essas pessoas, elas são muito afáveis, são muito simpáticas, enfim, né? E elas são muito receptivas. E às vezes esse distanciamento, esse constrangimento é a gente que acaba criando, né? Por conta, ou seja, dessa referência que elas acabam sendo pra gente. Da percepção de autoridade que a gente tem em relação a elas. Em relação a elas, exatamente. Não existe nelas, existe na cabeça da gente. Na cabeça da gente. Então é o que acontece e essa dificuldade da gente, às vezes, ir adiante para se aproximar dessas pessoas, porque a gente tem um receio, né? Ou seja, será que eu posso, que eu devo? Então, isso são limitações que a gente acaba impondo a nós mesmos. Então, a gente tem que, aos pouquinhos, trabalhando para, de fato, desconstruir isso e, evidentemente, se aproximar dessas pessoas que a gente tem uma certa admiração e, evidentemente, enfim, dentro dessa perspectiva, criar algumas oportunidades que sejam exclusivamente de estar próximo dessas pessoas que a gente admira. E só de estar próximo, acho que a gente já aprende muito. Então, verdade. É verdade. É verdade. Bom, eu acho que era isso, né? Tá bom, né? Acho que era isso pro nosso vídeo de hoje. E espero que vocês tenham gostado desse formato. Pra gente é muito mais prazeroso também. Com certeza. Fazendo esse formato, porque afinal de contas, esse networking aqui existe há muitos anos e é fácil a gente conversar. E, na verdade, a gente queria conversar juntos e trazer você para a nossa conversa também. Exatamente. Então, se você gostou, deixe seu comentário. Se você tiver alguma dúvida, coloque aqui para a gente responder. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu espero que você não só curta o nosso vídeo, se inscreva, clica no sininho para receber as notificações de novos episódios aí, né? E a gente se vê, então, no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.